Oi galera, eu sou Kaique Brito, eu tenho 15 anos, eu faço vídeos pra internet, eu acho que eu tô virando o melhor amigozinho da Netflix, eu já tava lá no Tudum, e hoje eu tô aqui no Minha Lista Netflix pra falar das séries que eu mais gosto. Então, o meu avatar da Netflix é o Jamal, de On My Block. E assim, On My Block nem é a minha série preferida, sabe? Mas eu gosto muito do Jamal, porque ele é um personagem muito louco. Ele ali no grupo dos amigos, ele é o que fica, não sei o que, enquanto tá todo mundo focado, sabe? Ele conversa com um gnomo de jardim, ele quer desvendar mistério que ele nem sabe se é verdade. E que eu não vou dar spoiler aqui, mas é isso, o Jamal é meu personagem preferido de On My Block. E é o meu avatar. Então, quem me empresta a conta da Netflix, sabe? Eu divido a minha conta da Netflix com a minha tia. Na verdade, ela divide comigo, sabe? É uma coisa muito engraçada porque fica o perfil dela, o perfil do meu tio, o perfil do filho deles e o meu perfil, sabe? Uma coisa nada a ver, mas sério, ela me empresta porque ela gosta muito de mim, inclusive, obrigado, tia. Então, Netflix, eu tenho um papo sério com você aqui agora. É sério, eu fiquei muito triste quando eu recebi a notícia de que Anne with An E foi cancelada. Eu preciso de uma quarta temporada e, além disso, eu também preciso do resto das temporadas de iCarly disponíveis na Netflix. Eu não aguento mais ficar rendo e revendo, vendo e revendo a primeira temporada. É isso. Começando aqui minha lista, eu quero demonstrar todo o meu amor por iCarly. Sério, ela é minha série preferida, tipo, de todas, por isso que ela tá aqui logo no início. Eu acho que as pessoas deveriam assistir essa série, porque ela é simplesmente impecável, ela é engraçada, ela vai te fazer chorar se você for muito emotivo. Já chega! Vou pegar as minhas coisas e vou pra casa. Por favor, fica. Tá bom. E assim, você desenvolve um amor por cada personagem dela, sabe? A principal é Carly, mas eu acho que o personagem que todo mundo desenvolve uma empatia maior ali é Sam, porque ela é engraçada, ela é assim, beré, sabe? Ela é a malvadona e engraçada ao mesmo tempo e frágil também, então todo mundo termina desenvolvendo um amor muito grande por ela. A iCarly marcou a minha geração, e se você for da minha geração e a iCarly não marcou a sua infância, sinto lhe dizer, mas você viveu errado. A minha próxima indicação aqui se chama Anne with An E. Eu já falei dela aqui na minha reclamação, sim, ela foi cancelada, mas vale total a pena você assistir. Não espero que eu seja uma noiva um dia. Eu sou tão sem graça, ninguém vai querer casar comigo. A menos que seja um missionário estrangeiro. Acho que um missionário estrangeiro não seria tão exigente, não? Ela é uma série que é baseada num livro, na verdade ela é a tradução do livro pra série, o que é maravilhoso, porque o livro também é perfeito, eu já li. Ela se passa lá antigamente e você termina rindo das coisas que acontecem de nervoso, porque acontecem coisas ruins, mas você fica rindo porque a personagem ela é muito engraçada espontaneamente, sabe? Ela nem tem o intuito de ser engraçada, mas você ri horrores com essa série, sério, eu recomendo muito. Eu, Princesa Cordélia, estimarei esse presente para sempre. E continuando aqui com Alexa e Kate. Eu, inclusive, descobri Alexa e Kate no mesmo dia que eu assisti Anne with An E pela primeira vez. Então elas estão ali bem juntinhas no meu pensamento. Eu penso em Anne with An E, eu vou pensar em Alexa e Kate. Mãe, tá me matando, sim ou não? Espera um pouquinho. Sim. É isso aí, eu vou pra escola, começa a segunda. Essa série fala sobre uma menina que tem câncer e a amiga dela raspa o cabelo em solidariedade. Você é a melhor amiga que alguém pode... Ai, meu Deus, Kate! Você raspou mesmo. É a sua friendship goal, sabe? É a sua meta de amizade da vida é você ter uma amiga como Kate ou como Alexa. Você não vai precisar ficar nervoso esperando a temporada nova, porque ela já teve ali sua temporada final. Então ela teve ali seu início, seu meio, seu fim e tá tudo tranquilo. O final é simplesmente perfeito, sério. Toda vez que eu lembro eu já fico triste assim que acabou, mas muito feliz porque a série é perfeita. E agora eu vou falar de uma das séries que eu mais gosto na minha vida inteira, The Good Place. Sua vida na Terra chegou ao fim e agora você está na próxima fase da sua existência no universo. Ela fala sobre a vida após a morte de um jeito muito engraçado. O sistema deles é basicamente assim: se você foi bom durante sua vida inteira, você vai pro bom lugar. Se você foi ruim durante sua vida inteira, você vai pro lugar ruim. Mas uma certa mulher, um certo dia, morreu. Ela era ruim durante a vida dela inteira, definitivamente. E terminou se dando bem. Ela foi pro bom lugar e ficou super de boas, não contou a ninguém. Eles cometeram um erro? Eu sou um engodo, então... ó,
Beleza. Tchau, cara. Até que as coisas começaram a dar tudo errado, um atrás da outra e tal, e todo mundo que tinha controle não tem mais controle de nada, e virou uma bagunça, anjos, demônios, não sei o que, e é perfeita. Continuando aqui a minha lista da Netflix, eu vou indicar a série On My Block. Inclusive, ela é a que tem Jamal, que é o meu avatar da Netflix, um dos meus personagens preferidos. Então pode começar. Onde? Do começo! E ela é uma série muito frenética, sabe? Então você vai querer ficar assistindo um episódio atrás do outro porque vai despertar muita curiosidade em você. Ela mostra um grupinho de amigos que vai entrar no ensino médio e que precisam continuar juntos pra passar por essa fase da vida, sabe? O ensino médio é a fundação para o resto das suas vidas. Qualquer passo em falso pode levar ao seu próprio fim. Mas claro, vocês são inteligentes, notas altas e tudo mais, mas ainda tem que se empenhar! O ensino médio deles é muito complicado porque mostra a realidade de uma das periferias de lá dos Estados Unidos. Então vai envolver gangue, vai envolver mistério, vai envolver suspense, vai envolver tesouro. É uma coisa muito aleatória, mas que eu gosto muito, sabe? Eu acho que essa é uma das peculiaridades de On My Block. Véi, se tem uma série que vocês precisam assistir, é o Nunca. Quem é da minha idade vai se identificar muito com essa série, porque fala bem das coisas que passam na nossa vida agora, né? Então ela vai se apaixonar, ela vai passar por problemas, ela vai brigar com um amigo, ela vai se apaixonar de novo, e isso acontece repetidamente. Antes que percebam, vamos estar bebendo na formatura, ok? Namorada, lá vou eu! Os episódios dela são bem pequenininhos também, então você vai querer maratonar. E ainda não tem uma segunda temporada, mas ela já foi renovada, então pode maratonar a primeira tranquilamente, porque daqui a pouquinho vai ter uma segunda. Escuta, eu acho que tem uma coisa que pode ajudar você. Axel, esse Telopran, Alprazolam, Sertralina, eu topo tudo. E agora uma série que eu já assisti há um tempinho, mas eu amo até hoje, que é Atypical. Ônibus são legais, mas eu não gosto da sensação do banco nas minhas costas, então eu me sento assim. Eu não sei como as pessoas aguentam. Ela conta a história de Sam, que é autista, e assim, faz a gente conhecer pessoas e a vida dessas pessoas, mais ou menos, sabe? E ao mesmo tempo ela é muito leve, então assim, ela tem 3 temporadas, ela também já tem a sua temporada final. Então você vai assistir a primeira, a segunda, a terceira temporada, você vai querer mais. Infelizmente ela acabou, mas ela teve o final, pelo menos, sabe? Ela não foi cancelada. Rod Amundsen disse: a vitória espera aquele que tem tudo em ordem. Então, tapa na cabeça. Casey. Eu particularmente tenho o Sam como preferido. É meio clichê você ter o personagem principal como seu preferido, mas é a vida. A minha próxima indicação aqui vai ser No Good Nick. Como eu já disse, eu amo séries que tem episódios rápidos e ela é uma delas. Onde é que vocês estavam? Eu esperei na estação de trem o dia todo. Quem é você? Sou a Nick. A trama dela é um pouco peculiar, porque fala sobre uma menina que é órfã, vai pra casa de uma família que ela diz que tem um certo grau de parentesco, e a família simplesmente fica, meu Deus, quem é essa? Nunca vi ela na minha vida, por que eu vou ter ela aqui na minha casa? Eu vou dizer que eu preferi 1000 vezes a segunda temporada, então se você assistir a primeira, não se conectar muito, dá uma segunda chance, porque você não vai se arrepender. Eu não sei o que você tá tramando, mas eu vou descobrir. Eu não tô tramando nada. Eu sou só uma menina que precisa de uma família. Agora temos The Circle Brasil. Essa série, ou reality, porque na verdade é um reality, mas tem episódios, então eu vou chamar de série sim, é apresentada por Giovanni Eubank e tem suas versões gringas também. Esse é o The Circle, o jogo em que você pode ser quem quiser para ganhar um prêmio de R$300 mil. Cada participante vai ter um quarto personalizado assim, decorado da forma que mais se sente confortável, e eles têm que interagir entre si, não pessoalmente, por uma rede social chamada The Circle. Ela é ativada por comando de voz e se assemelha bem com as redes que a gente já tá acostumado. Circle, abre o perfil do Dumaresque. É um nome diferente, tipo, parece que a mãe dele jogou todas as letras lá e deu isso. Mas a bicha é poderosa. Então é muito legal, porque eles podem ser fakes, eles podem ser eles mesmos, eles podem, na verdade, ser 2 pessoas no comando de uma só na rede social, e mostra bastante o que pode acontecer na nossa vida. E a outra série que eu tenho aqui pra indicar é Coisa Mais Linda. Essa é uma série brasileira, então ela vai passar ali em São Paulo e no Rio de Janeiro, vai ficar viajando entre os 2 lugares, e se passa nos anos 50. Ela é uma série bem milituda assim, sabe? Então vai falar muito sobre feminismo e outras pautas como racismo também. Parece que tudo que a gente deixa na mão de um homem pra fazer acaba dando merda.
mostra exatamente a visão dessas pessoas que passam por isso, sabe? Então você vai ficar cheio de ódio da sociedade, sabe? Eu acho que eu dei muita sorte que eu descobri essa série um pouquinho antes de lançar a segunda temporada. Então eu assisti a primeira, depois de uma semana lançou a segunda e eu já assisti também, porque eu não sei como é que eu viveria sem saber o que acontece na transição entre uma e outra. A gente não é igual. Você sempre teve escolhas. Eu não. E agora aquelas perguntinhas polêmicas que a Netflix vai fazer pra mim. Pode rodar. Sugestões. Pra mim, Grey's Anatomy. A Netflix não cansa de ficar me sugerindo essa série. Sério, ela só não sou eu, sabe? Não gosto de médico, não gosto de hospital, não é minha vibe. Assisto com culpa. Riverdale. Essa é uma série que todo mundo sabe que a qualidade é meio duvidosa, assim, sabe? Mas eu assisti sim a primeira e a segunda temporada. A culpa foi tanta que eu parei de assistir na terceira. Mas é isso, eu assistia com culpa, assim, sabendo que é meio ruinzinha, mas sério, eu só gosto. Sempre me falam, mas eu nunca vi. Outer Banks. Ela lançou ali junto de Eu Nunca e eu só preferi assistir Eu Nunca. Depois de Eu Nunca eu passei pra, sei lá, coisa mais linda e terminei esquecendo Outer Banks, deixando de lado. Mas eu prometo que algum dia eu vou ver. Amigos que sempre ficam me indicando. Detestei, mas finjo que gostei. The Umbrella Academy. Essa série só não é a minha vibe, sabe? Super-heróis, não sei o que, blá blá blá. Nem sei exatamente do que é, porque eu não me interessei muito. Essa foi a minha lista, eu espero que vocês tenham gostado. Ela foi inteira de séries, porque como vocês puderam ver, eu amo séries. Meu arroba em todas as redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram e afins, é Kaique Brito R. Então eu acho que é isso, gente. Tchau.